A gente já está chegando no final já, gente. Eu vou exceder, acho que mais ou menos uns 10 minutos. Aí vou falar um pouco da parte da Hansen. A Hansen é uma linha de válvulas de controles automáticos. Tem uma pergunta, deixa eu só ver uma pergunta aqui. O Andrei Farsen. É recomendado a abertura da boia de nível para limpeza? Se sim, qual é o. Calma aí. Qual é o intervalo de tempo para isso? Então, na verdade, cara, não tem dados quanto a fazer esse tipo de limpeza na boia. O ideal é que seja feita a limpeza no filtro. Se a boia está travando por sujeira, é porque o filtro não está fazendo a sua função. Ou ele está com a tela rasgada, ou alguém tirou a tela e não colocou novamente para fazer a limpeza lá e não colocou a tela depois que fez a limpeza. E aí a sujeira vai parar em algum orifício assim. Não tem nenhum tempo, nenhum intervalo de tempo indicado. Isso aí vai da limpeza da instalação ou dos filtros aí conforme cada instalação. Informação boa. A minha boia de nível desde 2001 está em pleno funcionamento e não falha. Então, é porque provavelmente, esse é o comentário do pessoal do grupo Paroíso, provavelmente a instalação é mais nova, foi feita a manutenção corretiva e preventiva certinha nos filtros e aí, consequentemente, não carregou sujeira ali para a área da boia. Vamos voltar aqui, ó, pro finalzinho, gente. Mas acho que mais uns 15 minutos a gente finaliza aí e aí vocês podem fazer a pergunta de vocês à vontade. A Hansen, nós temos uma parceria da Hansen já mais ou menos de 15 anos, um pouco mais, acho que uns 16, 17 anos. Nós distribuímos, nós somos o único distribuidor oficial no país. A Hansen tem mais de 30 anos de experiência no mercado produzindo itens de controle e manuais também, alguns itens como bombas, detectores, algumas coisas a gente tem da marca Hansen para as instalações, é o que complementa a nossa linha na parte de controle. A Hansen é detentora e criadora do Autopurger, que é um purgador de incondensáveis, que é o último item da apresentação. Ele retira lá o ar do sistema e também aquela haste de nível, em algumas instalações a gente tem uma haste que controla o nível da válvula motorizada lá do separador de líquido. Também quem criou a primeira haste foi a Hansen, com vários níveis no fabricante que tem válvula de controle para amônia, mas a gente trabalha com a marca da Hansen. Aqui nós temos um termo de distribuidor oficial de 2015, então desde 2015 só existe a Volvogás, tanto para produtos novos quanto para kit reparos. Então, se você tem um purgador, uma válvula solenoide, uma válvula reguladora da Hansen, o reparo você pode procurar procurar algum vendedor da Volvogás que atende vocês, e a gente vai especificar e fornecer para vocês aí esse kit reparo. A linha de controle da Hansen, válvula solenoide. O que é uma válvula solenoide? A válvula solenoide nada mais é do que uma válvula acionada eletricamente, ou seja, ela é uma válvula normal fechada, e ela abre ou fecha conforme um pulso magnético lá na bobina, ela cria um campo magnético, ela abre ou fecha a válvula. A Hansen tem os modelos de válvula de 6 até 6 polegadas, aqui tem os modelos HS2, HS6, HS8, HS7, HS4, já vou falar para vocês qual que é a diferença. HS2 e HS6, ela tem uma passagem reduzida, a passagem da válvula é de 3,16, então ela é 4 milímetros de passagem. 4,1, 4,2. Qual que é a diferença entre HS2 e HS6? HS2, caso queime a bobina, você vai ter que substituir a bobina para que ela funcione. HS6, você tem um atuador manual ali embaixo, então queima a bobina, você abre ali e você consegue modular, abrir e fechar a válvula mesmo com a bobina queimada. Elas ambos são de conexão de meia, mas passagem de 3,16, então a vazão é pequena. A válvula HS8 é uma válvula com conexão de meia e passagem de meia. Então ela atende uma gama muito grande aí de vazão para linha de líquido, linha de gás quente, acionamento lá do sistema. E ela tem conexão de meia por meia e dá essa maior vazão. Todas podem colocar esse filtro, tem um filtro acoplado, é possível colocar. A HS2 tem versão rosca, as demais tudo versão flangeada, ponta para solda, SW, socket.
HS7 é a bitola de 3/4, 1 e 1 1/4. E acima de 1 1/4 até 6 polegadas é essa cara aqui, HS4A. É uma válvula solenoide um pouco mais robusta, no padrão das mais antigas da Danfoss, aquela válvula PM. Para isso daqui. Eu criei um quadro aqui de cross-referência, né, entre válvulas Hansen e válvulas Danfoss. Depois eu posso disponibilizar para vocês aqui no chat ou por e-mail. A Mara vai pegar o e-mail de todos aí e passar. E aí eu passo para vocês essa tabelinha que eu criei aqui. Tem o modelo, a passagem interna e os tipos de conexões. E aqui também a gente tem os modelos, passagem interna, tipo de conexões. Um grande diferencial das nossas válvulas que a gente tem com a Hansen é que, por exemplo, você precisa de uma válvula solenoide de 2 polegadas. O que é uma válvula solenoide de 2 polegadas da Hansen? É um modelo HS4A 50 mm, 2 polegadas. Qual é o modelo da Danfoss? É uma ICS1 mais uma tampa de um piloto, mais um piloto EVM, mais um jogo de flange, mais um jogo de parafuso, mais uma bobina. Então são 5, 6 itens contra um item. Então você tem muito mais facilidade. As nossas válvulas já vão montadas. Você não corre risco de desmontar e não saber a peça ou perder. É um diferencial que a gente tem aí. Aqui, válvulas reguladoras de pressão. Válvula reguladora de pressão, temos o modelo HA2A, que é esse modelo pequenininho, HA2A, 2B, e as suas variações. E o restante dos modelos é HA4A. Aí tem a versão AS, AD, AO. Vai de meia até 6 polegadas. Aqui, a de 5 e 6 é um pouco diferente, mas as demais tem essa cara aqui. Aqui tem uma válvula em corte para vocês verem mais ou menos como funciona. Vocês podem ver que ela tem um canal interno aqui que leva a pressão até o diafragma do piloto. Conforme você ajusta a pressão, essa válvula tem alguns modelos. Tem a back pressure e a outlet pressure, ou a jusante e a montante. Uma regula a pressão antes dela, outra regula a pressão depois. O padrão é regulado antes dela. Então, por exemplo, você instala uma válvula dessa na saída de um trocador de calor, para manter a pressão constante dentro do trocador na amônia, ou na saída do evaporador, manter a pressão constante durante a evaporação. Ela vai ficar a pressão da mola contra a pressão do fluido e fazendo essa passagem interna aqui, tá vendo? Ela dá a passagem aqui para esse canal que aciona o pistão e a válvula vai ficar modulante. Então ela é uma válvula reguladora de pressão modulante. Elas também têm, não a versão de meia, mas as demais versões de 3/4 a 6, tem um atuador manual, ou seja, você consegue controlar a abertura da válvula pelo piloto, ou o piloto está danificado, você consegue controlar aqui pelo atuador manual. Vocês podem ver que o tipo de obturador dessa válvula é diferente, é um tipo coroa em V, ou seja, você tem uma vazão proporcional. Então, nesse caso, com a válvula em meio de curso, você consegue fazer o controle proporcional de passagem aí do fluido ou de pressão. Aqui tem um bujãozinho em todas elas que você acopla o manômetro e aí você consegue fazer o controle de ajuste de pressão por pressão, que é o melhor jeito de fazer uma regulagem dessa válvula no sistema. Também criei aqui para vocês, para todos, a tabela de regulagem ou de selecionamento, com modelo Volvogás e aplicação e modelo Danfoss e aplicação. Um exemplo bem interessante é a H4AD. Ela é uma reguladora dupla de pressão por solenoide, ou seja, ela tem uma solenoide que aciona um piloto de pressão ou outro. Então você consegue fazer 2 ajustes com uma válvula só. Por exemplo, você instala ela na descarga na saída da... você instala na saída do evaporador ou num trocador, por exemplo, ou um separador de líquido. No caso, a dupla, na saída do trocador ou na saída do evaporador, você consegue fazer um duplo ajuste. Você pode fazer o ajuste da pressão de evaporação e fazer um ajuste de pressão de degelo lá, constante lá. Então você consegue fazer os 2 ajustes com uma válvula só. Outra facilidade. Qual que é a diferença? Você vai pedir uma H4AD e a bitola da válvula.
O ideal é selecionar por vazão. A gente tem tabela de capacidade para selecionamento conforme condição de aplicação. E a Danfoss, a gente vai selecionar. Isso aqui eu estou falando um caso específico porque a tabela é só da Danfoss, que é o nosso maior divisor de águas aí na parte de controle. Então vai ser uma válvula ICS, mais uma tampa ICS3, que são para 3 pilotos, mais 2 pilotos de pressão, um piloto solenoide, uma bobina, um jogo de flange e um jogo de parafuso. Então é um item contra 8 itens. Então você pode se perder lá na montagem. Então o grande diferencial que a gente tem lá na sua instalação. Isso aqui é um capítulo à parte, tá, gente? A partir de solenoide, rolador de pressão. Eu estou desenvolvendo um outro treinamento específico disso, e aí quando eu tiver, a gente entra em contato de novo com o Eduardo e faz essa apresentação somente dessa linha de produto mais a fundo, como que aplica, como que é o ajuste. Isso aqui é só uma pincelada rapidinho para vocês terem uma noção que a gente também tem esse item para fazer essa regulagem de pressão lá do seu sistema lá. E por fim, esse aqui é o nosso último assunto do treinamento, são os purgadores de incondensáveis. Não sei se vocês sabem, todo o sistema de refrigeração normalmente ele vaza a pressão onde a pressão é alta, e onde a pressão é baixa, próximo à sucção, ele succiona a ar. Então, o que acontece? Quando você entra ar no seu sistema, você começa a perder sua eficiência e também começa a ter um gasto excessivo de energia nos compressores e outros itens como motor do ventilador, ineficiência no condensador. Por quê? Isso é uma estimativa, tá? O mais próximo do real. A cada 1 bar a mais que você tiver de pressão na sua descarga, eu estou falando 1 bar, ou seja, qual que é a pressão normal de trabalhar? Depende da pressão de condensação de onde você está. Eu estou no Nordeste. Qual que é a média anual de temperatura? Aí você pega aquela reguinha, ou você pega a tabela no book da Hansen que tem lá, você vê lá, 43 graus, 45 graus lá, deu 14 quilos. Então essa aqui deveria ser sua pressão de descarga muito próxima daquilo. E aí você vai lá ver no controlador, lá no gerenciador do compressor, do sistema, ou no manômetro na descarga, vai mostrar lá que o pessoal aqui de Evite Sikorsky, desculpe se eu falei errado. Sim, a gente faz assistência técnica em campo, e também algumas pessoas mandam para a gente lá o purgador para a gente fazer manutenção. Sim, nós fazemos manutenção nos purgadores da Hansen, sim. Vendemos as peças também sobressalentes e fazemos a manutenção. E também quando eu vou, ou meu supervisor Marcos, que a gente vai em campo fazer essa manutenção, essa operação, a gente dá um breve treinamento lá de funcionamento do purgador, como que não é, que é o que eu vou só pincelar aqui. Voltando lá para o assunto, depois se você precisar, a gente vai passar os contatos no fim da apresentação, e também vai ter o e-mail do pessoal do marketing, a gente pode direcionar quem vai atender você melhor aí. O que acontece? O sistema com 1 bar a mais de pressão em cada na descarga te dá um excesso de consumo em cada motor do compressor de 7 a 10%, ou seja, vamos estimar o pior caso, você está tendo 1 bar a mais, você está tendo 10% de consumo em cada compressor a mais. Então isso aí, você vai ter um consumo excessivo de energia. O que vai acontecer? Sua conta de luz vai lá nas alturas, consequentemente, você vai falar, o condensador não dá vazão, o condensador não dá capacidade, mas não é porque talvez o condensador está dimensionado errado, pode ser que você tenha muito ar no seu sistema. Como que você faz para identificar a quantidade de ar que você tem no sistema? Você pega a pressão que você tem de descarga lá no condensador e você mede a temperatura no tubo na descarga do condensador ou no líquido chegando no reservatório. Você vai medir lá com um termopoint, você vai raspar a tinta, vai medir a temperatura, pegou a tabela de pressão, converte. Quanto que está te dando a leitura do manômetro? O manômetro está dando 14. E a leitura de temperatura? A leitura de temperatura convertida está dando 13. Então você está com 1 bar a mais. Então você tem 1 bar a mais no seu sistema, você está tendo de 7 a 10% a mais de consumo só em
em cada compressor, sem contar em outras coisas, né? Ineficiência de condensação e assim por diante. Então, você tem que retirar esse ar. Alguns fazem purga manual. Isso não é indicado que se faça purga manual, porque ela não é tão eficaz. Você desperdiça amônia e você não garante que você vai tirar todo o ar do sistema. A Hansen tem esses modelos aqui. Tem o purgador NIP, que a gente não comercializa. Ele é um purgador tipo aqueles antigos MADEF. Você faz a purga manual, ou seja, você tem que ficar controlando aqui pelo manômetro. Quando aumentar a pressão nele, não ver aqui, não fizer a liberação do ar, vai vazar pela válvula de segurança. Então esse modelo a gente não comercializa. Os modelos que a gente comercializa, o APM, que é até a instalação a 4 pontos, ou 700 kW de instalação. Temos o AP, que é para 750 kW de instalação, e aí o AP tem a versão 8, 16 e 24 pontos, ou seja, você pode tirar um ponto em cada condensador e um ponto em cada reservatório, que eu já vou falar no próximo slide. E temos o APP, que é o mais completo, ele retira ar e água do sistema lá, então ele é tipo a Ferrari dos incondensáveis aí. Ele retira tanto o ar quanto a água. As versões que tem é de 8, 16 e 24. Aqui tem o sistema, mais ou menos para vocês verem como que funciona os pontos de purga e as instalações. Você tem que colocar um ponto em cada saída de condensador e mais um ponto no reservatório. Vamos imaginar que isso daqui seja uma instalação onde tem 2 condensadores com 2 circuitos, tá vendo? Cada condensador tem 2 circuitos. E aqui tem mais um ponto no reservatório. Então o APM já não seria indicado. Sim, você pode instalar? Pode instalar. Só que o que acontece? O ar ele é ligeiro, ele é inteligente. Por que eu coloquei esse quadro aqui? Porque eu gosto de explicar muito bem como que funciona o ar dentro do sistema. Imagina o seguinte, você nessa posição, aqui onde está o mouse, aqui do lado direito aqui, ó, desse condensador, imagina que o sol está subindo aqui, antes, sei lá, 10 horas da manhã. Então, o sol está pegando esse primeiro circuito aqui desse condensador e esse primeiro circuito do condensador 2. Então, a pressão nesses dois aqui vai ser um pouco maior do que no circuito 2 do primeiro e no circuito 2 do segundo. O ar ele vai para o lado mais quente e o mais alto, então ele vai vir para esses dois circuitos. Deu meio-dia lá, 1 hora, onde o sol é mais quente. Então, o sol está em cima, ele está pegando os 4 circuitos por igual. O ar ele vai se distribuir aqui por igual, não igual, gente, entende? Igual, quer dizer assim, a pressão em cada circuito deveria ser 13, 13, 13, 13, 13. Vai ser 13.1 num, 3.2 no outro, 3.3, assim por diante. Pequenas variações. O ar ele vai ficar correndo de um lado para o outro, ele é inteligente. E também ele vai descer uma porção aqui para o reservatório. Você pode colocar um ponto aqui no coletor e um ponto no reservatório? Pode, nada te impede. Posso usar uma APM? Posso usar uma APM, só que ele vai ser tão ineficiente, ou seja, a gente tem um estudo de caso que é possível fazer uma estimativa pelo investimento, ou seja, você vai usar um computador, sei lá, um AP16, custa, sei lá, 100 mil, 200 mil, não sei quanto custa. Mas um exemplo, vamos chutar que custa 100 mil. Colocou um AP16 lá que custa 100 mil. Em quanto tempo ele vai se pagar se ele reduzir 3 ou 4% só, tirando ar por mês aí da sua instalação? A gente consegue fazer esse estudo. Você passa os dados para a gente passa uma planilha. A planilha você coloca qual que é a capacidade em CV de cada compressor, qual que é a pressão que você está tendo de condensação, qual que é esse diferencial. E por essa estimativa a gente tem um cálculo lá da redução, que vai reduzir 4%, 3%. A gente está sendo bem conservador, a gente sabe que ele é muito eficaz e pode reduzir um pouco mais, até 7%. Mas aí são casos específicos. E a gente sabe te dizer, por exemplo, você gastou 100 mil, mas em 5 meses você vai economizar, um exemplo, 100 mil. Um exemplo que você economize 10 mil por mês. Em 10 meses você pagaria o purgador pela redução de 10 mil por mês na energia. Então a gente consegue fazer esse estudo aí das instalações. A gente já fez em vários lugares e consegue comprovar isso aí e vender o equipamento. Isso aí é o princípio de purga do AP. Então ele retira o ar de onde? Dos condensadores do reservatório. O APP ele retira o ar e a água, tá vendo? Ele tem uma quarta linha aqui, então ele consegue circular
Ele também faz o sistema de retirada de ar dos sistemas aqui, ou seja, aqui, ó, esse full gas aqui, line, ele faz a troca de calor aqui. Como que funciona dentro do purgador? É uma troca de calor. Um lado passa amônia quente com ar, e o outro lado tem amônia fria líquida. Então, elas passam dentro de um trocador, trocou, nesse caso aqui o trocador é casco e tubo, fez a troca, vai separar a amônia que estava quente, vai se tornar líquida, e o ar vai continuar morno, mais gasoso. Então ele se aglomera ali na câmara, ali em cima, tem uma boia aqui nessa parte. Então quando nesse tanque aqui tiver mais ar do que amônia, o ar vai empurrar a amônia para baixo, consequentemente vai descer a boia, vai acionar o contato elétrico e ele vai mandar purgar. A hora que subir o nível de novo, cortou, ele parou de purgar. Todos os purgadores têm um borbulhador aqui, ou seja, o ar que sai, mesmo que saia com um pouco de amônia, ele neutraliza aqui, e o restante da água tem um dreno que você pode mandar para o esgoto aí já, porque a água já está já neutralizou o restante da amônia que foi. Ó, para vocês terem uma estatística mais ou menos de quantidade, tá, gente? Um purgador daquele manual, padrão MADEF, ou aqueles, igual o NIP que a gente mostrou aqui da Hansen mesmo, ele pode descarregar aí, numa purga ou até aquela purga manual que você faz, de 80 a 100 quilos de amônia mês, você descarrega, você perde aí na purga. Um equipamento desse é de 8 a 10 gramas por purga, então é muito pouca amônia que você vai perder aí, e consequentemente você vai ser muito mais eficaz aí na retirada de ar do sistema. Então esse é o que a gente tem aí de mais interessante aí, o ar e a água. Ele também retira a água. Onde que a água se acumula? O ar se acumula no ponto mais alto e mais quente, então nos condensadores, e a água ela se acumula no reservatório de líquido ou no separador de líquido. Então provavelmente vai estar mais no separador, onde a pressão é menor, a temperatura é mais baixa, ela vai estar lá. Então ele circula essa água lá, vocês podem ver a temperatura ao mesmo tempo, e ele já faz o cálculo da diferença. Então a amônia que está líquida ali fria deveria estar, por exemplo, tá medindo 13, tá medindo menos 15. Menos 15 deveria dar, mas aí ele tá medindo menos 15 e tá dando 0,3, 0,4 de pressão. Opa, tem uma coisa errada, então tem água na amônia. O que acontece? Ele vai medindo essa concentração. Quando ele chega num certo nível de concentração, ele começa a parar de retirar o ar e começa só a circular a amônia líquida. E vai concentrando. O target alvo é 60%, ou seja, quando o volume interno aqui atinge 60% de água, ele vai parar de recolher a água, vai parar todos os sistemas, ele tem todos os controles. Ele é 100% automático, gente. Se o gás fica olhando para ele, se ele foi instalado corretamente, se foi feita a manutenção corretamente, e se tiver dimensionado corretamente, não tiver nenhuma pane elétrica ou falha de pressão ou danificou alguma parte mecânica, ele vai funcionar perfeitamente sozinho. Você só vai olhar para ele lá e contabilizar a quantidade de purgas, a quantidade de ar que você retirou. Então é uma coisa que é tipo um novo mundo isso aqui para refrigeração. Muita gente tem aversão à tecnologia, mas essa aversão à tecnologia é contrária à redução de custo. A gente está falando de eficiência energética. É um item que a gente fala normalmente aí nas empresas. Então você melhora muito a eficiência energética da sua instalação tendo um purgador desse. Existe um case que a gente fez de estudo para a antiga Skin Cariol de Itu. Lá eles têm 3 salas de máquinas. A sala 1 e 2 tem 48 condensadores, então ia utilizar 2, purgador AP 24. Mas as outras salas de máquinas são um pouco menores. Uma ia usar um APM para 4 pontos, que ela tinha 3, e a outra ia usar um AP de 6 pontos, com 6 pontos, AP08 com 6 pontos para tirar o ar de lá. Para você ver, aquele estudo que eu comentei para vocês, a gente conseguiu fazer uma previsão aproximada, mesmo gastando 2 equipamentos desse maior aqui, que é o mais caro, que tem mais quantidade de pontos.
Dois equipamentos para 2 salas, ele ia se pagar em 7 meses, pela quantidade de ar que ele ia retirar lá pelo estudo. Nas outras condições, um ia ficar 9 meses e outro ia ficar 10 meses. Então, mesmo sendo um investimento alto, que é um item de valor muito agregado, você vai ter uma redução, uma eficiência energética aí para dar para frente aí que vocês não têm noção. Então, esse aí é o que a gente tem de mais novo aí, para trazer para vocês. Mais para frente, pretendo fazer um treinamento só de purgadores também, passar para vocês. E espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Eu deixo aqui o nosso contato dos nossos vendedores, né? A Mara também tem, eu vou passar a apresentação para vocês. A gente tem um vendedor interno para cada região do país e também nós temos alguns vendedores e distribuidores em cada região. No site é possível ver por região. Você clica lá no mapinha, ele vai te falando quem te atende, quem não atende. No Brasil, quem atende a parte de aplicação é eu e o Marcos, então a gente imagina, somos 2 pessoas para atender o Brasil todo, então a gente está sempre correndo, fazendo as coisas. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e caso vocês tenham alguma dúvida aí, eu estou à disposição agora para sanar o restante das dúvidas que a gente não falou ao longo do treinamento. Muito obrigado a todos aí pela participação. Beleza, Léo, tá me escutando? Pode falar. Então, primeiro, antes de tudo, pessoal, agradecer a presença de todos aí, por ter ficado com a gente aí 2 horas e meia. Depois também agradecer bastante a Valvo Gás, lá em nome do Rodrigo Guarion, o Léo aí que nos deu um show aí. Parabéns, Léo, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, foi muito proveitoso. Acredito que aí até o pessoal, se quiser me passar aí, botar no chat aí o feedback do que achou da apresentação. Críticas, elogios, melhor ainda. E até pra gente próximas sugestões aí. Lembrando a todos que esse é uma live que faz parte do curso online de segurança e emergência com amônia. Quem quiser conhecer mais desse curso pode ir até lá no www.hazmatgroup.com.br. E aí estamos fazendo aí esse mês uma live por semana praticamente. Semana que vem já tem a live de detecção e monitoramento, toda a parte aí de equipamentos para detecção de amônia. Tá? E depois segue mais lives aí. A gente vai manter todos que passaram um e-mail aí, a gente vai manter atualizado sobre essas lives, tá? E pretendemos aí no futuro mais lives com a Valvo Gás, porque realmente foi muito proveitosa, eu gostei bastante, te esclareceu várias dúvidas aí. E pelo que eu vi do chat ali também, bastante gente com bastante dúvida. Esse tipo de aula não se encontra em qualquer lugar, né, Léo? É uma coisa bem difícil, é uma coisa que poucas pessoas dominam. Então não é assim, vou ali aprender sobre válvulas. Não é assim tão fácil no Brasil, não, né? Então, pessoal... Não é mesmo. Como eu falei, eu aprendi muito na Valvo. Eu trabalhei na Damos durante 6 anos na parte de refrigeração, né? E já fazem mais 6 que eu estou na Valvo Gás. Então, antes de entrar em tudo isso, eu sabia muito pouco de refrigeração, hoje eu sei muito. E aprendi muito de válvulas na Valvo Gás, tanto de refrigeração quanto de aquecimento. É muito importante, assim, é uma coisa, você falou, é uma coisa que quase ninguém divulga, né? E a gente tá com esse papel aí, eu principalmente, de fazer essa divulgação, juntamente com a diretora e o Rodrigo, que tem incentivado. Então a gente tem feito algumas em loco, né? Antes de acontecer todo esse problema de pandemia, a gente estava em alguns lugares, a gente foi na Cutrale, foi na Citrosuco, já fui em algumas empresas de aquecimento lá no sul, já fiz em vários lugares para o pessoal, tá fazendo uma obra, o pessoal quer saber como que é a válvula, eu vou lá e faço a apresentação, explico certinho. Então a gente está disponibilizando essa informação aí e espero que tenha ajudado bastante aí todos. Valeu, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida bem importante ali, pode passar no chat. O Léo vai ficar aí uns minutinhos aí respondendo umas dúvidas, mas como já estourou nosso tempo, decide aí, Léo, se você quiser comentar alguma coisa. E aí a gente encerra e aí passamos para o e-mail aí a parte de materiais da Valvo Gás e também vamos passar para vocês aí as próximas lives. Obrigado pela atenção, uma boa noite
Espero que nesses períodos meio loucos que estamos aí, bastante saúde a todos vocês. Um grande abraço. Um abraço.